At LinkedIn, we know hiring is a big deal for your small business. Sometimes it can feel a little overwhelming. LinkedIn uses data that you can't find anywhere else to give you the best candidates, all so you can feel confident you're hiring the best person for the job. And even a little hiring bliss. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Bom dia, Zoucas. Bom dia, galera do Relatos. Meu nome é Pamela. Eu moro aqui em São Paulo e acompanho o podcast acho que desde o início. Sou apaixonada por todos os relatos e adorei conhecer. Me ajudou a entender algumas coisas que aconteciam comigo, principalmente essa questão de paralisia do sono, que eu tenho bastante, mas que era uma coisa que eu não entendia. E através do podcast, eu consegui ver relatos de outras pessoas e entendi o que era para mim, essa questão. Mas resolvi mandar o meu relato. Então, vamos lá que eu vou iniciar. Foi mais ou menos no ano de 2011, 2012 que isso aconteceu. Eu morava no interior e aí me mudei para cá, para o centro de São Paulo. E aí mudei com a minha família para uma casa bem antiga, mas era uma casa muito boa, era grande, a minha família é grande, então a casa abarcava todo mundo, tinha espaço, lugar, quarto para todos. Nós somos meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. E cada um tinha o seu quarto nessa casa. Ela, só para contextualizar, para dar para entender mais ou menos as coisas que aconteceram lá, ela era uma casa que tinha garagem embaixo, tinha uma escada e aí em cima dava acesso à casa mesmo. Você entrava, era a primeira sala, aí tinha uma sala de jantar, um corredor à direita que dava para 3 quartos. Aí passando a sala de jantar tinha a cozinha, um banheiro, aí tinha um quintal bem grande no fundo e tinha como se fosse uma edícula, que era um quarto com banheiro no fundo, que era separado da casa, ele não era junto. Com o tempo, a gente morando lá, meu pai acabou unindo esse quarto na casa, então ficou uma outra sala, uma antessala e depois esse quarto no fundo. E eu fiquei nesse quarto dos fundos, né? Foi meu quarto porque eu era a filha mais velha, então eu fui para esse quarto dos fundos. E aí eu sempre fui muito interessada nessa onda de paranormal e tal, eu sempre gostei muito dessa área, sempre assisti muitos filmes de terror, sempre foi isso que eu sempre gostei muito, né, de assistir filmes de terror e de ler sobre coisas paranormais. E
A gente morou um tempo nessa casa, era tudo muito tranquilo, lembrando que ela era uma casa muito antiga, muito, muito, muito antiga mesmo, tá? E de repente, num dado período, eu não vou lembrar exatamente a época assim do ano, mas eu comecei a ter algumas experiências estranhas nessa casa. Por exemplo, eu ia dormir durante a noite, aí tinha uma cortina no quarto, na janela que dava para o quintal, e tinha uma casa nos fundos que entrava uma luz nessa cortina. Então, à noite eu fechava a cortina, não era blackout, ela deixava um pouquinho de luz entrar. E eu ia dormir, e aí começou com sensações de como se alguém se sentasse na cama. Sabe quando você sente que o colchão afundou? Eu estava deitada e aí atrás de mim eu tinha a sensação de que o colchão tinha afundado, como se alguém estivesse sentando na cama. Foram as primeiras sensações que eu tive. E aí esse acontecimento dessa cama afundar se repetiu por muitos dias. Muitos dias. Mas assim, sempre achei, não, de repente, sei lá, eu dormia mal, é coisa da minha cabeça, não é nada de mal, de repente eu me mexi de outra maneira. Sempre fui muito cética, assim, não levava pro lado sobrenatural, de que podia ter alguma coisa. Só que aí, com o tempo, outras coisas foram começando a acontecer. Eu tinha o banheiro dentro desse quarto, né? E nesse banheiro, às vezes eu deixava a luz acesa e a porta entreaberta. Porque eu nunca gostei de dormir no escuro absoluto. Até hoje. Hoje eu tô com 31 anos e ainda não gosto de dormir no escuro absoluto. Então eu deixava essa luz acesa e a porta entreaberta. E aí começou de acontecer de eu acordar durante a madrugada e a porta estar completamente aberta. E eu, assim, tenho certeza que eu tinha deixado a porta meio encostada. E aí eu acordava, a porta estava completamente aberta. E aí, com o tempo, alguns dias depois, eu comecei a ver um homem, uma sombra escura, parada nessa porta. Durante a noite eu estava dormindo, e aí eu via isso. Essa sombra desse homem parada na porta. E aí, através do podcast mesmo, eu entendi que era... Eu vim entender que era aquele homem do chapéu coco, que tanto aparece pra tanta gente, né? Essa Shadow People, sei lá. Aí, ele aparecia, só que ele só aparecia lá, ficava parado. Era essa figura escura, muito alto, muito alto. Parecia que tava vestindo um sobretudo, um terno preto, parado na frente da porta. E não mexia comigo, mas assim, era extremamente assustador a sensação de, do nada, você acordar na madrugada e dar de cara com uma pessoa parada na porta do seu banheiro. E isso aconteceu algumas vezes. A primeira vez eu me assustei muito, foi apavorante, porque na hora que eu pensei que alguém havia entrado no meu quarto, alguém havia entrado na casa. E aí levantei, na hora acendi a luz e sumiu. Aí, e não, tá, acho que assisti alguma coisa, fiquei impressionada com o filme e tal, foi coisa da minha imaginação. Mas ele continuou aparecendo em algumas outras, não era seguido todas as noites, mas com o tempo ele aparecia ainda algumas vezes. E aí, depois dessas aparições dessa sombra, os eventos foram ficando mais intensos. Eu tinha a câmera perto da janela e eu tinha uma escrivaninha. Como se fosse uma penteadeira, na verdade, com coisas de maquiagem, perfume, essas coisas que ficavam mais ou menos ao lado da cama. E aí, um tempo, essas coisas começaram, durante a noite, cair. Simplesmente as coisas caíam dessa penteadeira. Elas, como se alguém estivesse empurrando para baixo. Era muito nítido, como se alguém tivesse batido. Mas eu não tinha gato,
eu não tinha animais nessa época. Então não tinha como ser um animal que subiu e derrubou. Simplesmente caía essas coisas. E aí começou a se intensificar, e aí as coisas caíam, quebravam algumas coisas, derrubavam. E lembra do começo que eu falei que eu sentia a cama como se alguém estivesse sentando na cama? Essa sensação aumentou, como se eu comecei a sentir como se alguém estivesse me tocando. Então eu ia deitar e aí sentia alguém fazendo carinho na minha perna, passando a mão nas minhas costas. Com o tempo eu sentia como se alguém estivesse puxando a minha coberta. Então a sensação foi cada vez ficando assim mais intenso, mais intenso, mais intenso. E até que assim, falei, não é normal isso aqui que tá acontecendo, não é natural, tem alguma coisa errada. E aí minha mãe tinha uma conhecida que ela trabalha com isso, ela conhece isso, e aí nós chamamos ela para ir na minha casa. Ela foi um certo dia, e aí quando ela entrou na casa, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer oração, qualquer coisa, ela já falou pra gente, falou, tem alguma coisa aqui, realmente tem. Mas a gente vai fazer uma oração e vai identificar. E aí ela fez essa oração e ela identificou que tinha mais de um espírito. Tinha uma mulher que estava lá e tinha um senhor também, mas que o senhor só, era o ex-dono da casa, alguma coisa assim. E essa mulher era um espírito ruim. Ela queria que a gente saísse da casa. Então ela estava fazendo comportamentos para que a gente saísse, mas assim, provavelmente eu era a pessoa mais sensível ali do ambiente e ela direcionou para mim essas coisas. Aí essa amiga da minha mãe fez algumas orações lá, fez algumas coisas pra gente ter mais tranquilidade, só que não diminuíram os eventos, mas não cessou por completo. E aí a gente ainda ficou algum tempo, mas ninguém estava mais confortável, ninguém estava mais feliz de estar lá. E a gente acabou se mudando, fomos para outra casa porque a gente achou que seria melhor. E depois não tivemos mais nenhum problema parecido com isso. Eu acredito que era a casa mesmo, não era conosco. Graças a Deus, até hoje, a gente não tem mais nada, nunca mais vi nada. Eu tenho algumas experiências de ouvir vozes, com as próprias paralisias, né, do sono, eu tenho algumas experiências, mas nada assim tão intenso quanto foi nessa época. É isso, o relato é esse, espero que vocês gostem. Eu agradeço o espaço, Zoucas, e um beijo, até mais. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas, olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Vanessa, sou de São Paulo, e eu tô vindo trazer hoje alguns relatos, né, de eventos sobrenaturais que aconteceram comigo através dos anos. E eu vou começar aí o primeiro quando eu tinha uns 9, 10 anos, né? Então, na ocasião, eu tava recebendo a visita de uma tia. Minha mãe, ela veio de outro estado pra cá. Então, essas tias vinham uma vez por ano, né? E essa tia especificamente, ela tinha uma abertura espiritual muito forte, né? Então ela tinha várias experiências ali durante o dia, vinha, atacava ela, era sempre no sentido de atacar ela, né? Então às vezes eram criancinhas que agarravam nela. Alguns dias antes dessa experiência minha que eu vou contar, rolou um fato de ela estar dormindo no sofá lá em casa, né? E aí que durante a noite a minha mãe falou que ela acordou e ela ouviu um barulho na sala, um clarão assim. E aí daqui a pouco veio a minha tia correndo com tudo. Ela tava dormindo num sofá-cama que ficava no corredor da cozinha, né? Minha mãe, porque estavam várias tias, várias pessoas, então a gente tava ali procurando meios, né, pra que cada um conseguisse dormir em algum lugar. Então ela tava nesse sofá-cama, né, que era no final do corredor ali, perto da cozinha. E a minha tia veio correndo, agarrou nela e falou: não olha, não olha. E então no outro dia a minha tia contou. Eu lembro desse dia muito claro, porque eu fiquei com muito medo quando elas contaram, eu fiquei muito cagada. E aí ela disse que ela tava deitada, e aí de repente alguém pegou ela por uma mão e por um pé e rodou ela na sala.
E aí ela falou que esse barulho que minha mãe estava ouvindo eram as portas da estante que estavam batendo por causa da ventania que criou no ambiente. Gente, imagina você ver uma cena dessa. Então essa tia, ela tem vários relatos, né? Ela tem essa mediunidade. Eu não sei se ela, né, deu andamento, porque como eu disse, ela mora em outro estado. Depois que eu cresci, a gente não teve contato. Mas na época que eu era criança, eu lembro de que sempre que ela vinha tinha alguma coisa assim pra contar que aconteceu, sabe? Então no contexto ali da minha tia estar lá em casa, esses dias eu acordei, né, uma madrugada. E eu não costumava acordar, né, de noite. E aí eu ouvi como se alguém entrasse lá na porta do quintal do fundo. Essa pessoa entrou, né, essa presença entrou. E eu ouvia o caminhar dela, como se estivesse de saltinho. Não vou falar um salto, não sei, né? Mas eu acho que um saltinho. Por que eu falo saltinho? Porque essa presença veio andando. E ela parou na porta do quarto, né? Então ela parou na porta do quarto e pra mim, eu vi como uma senhorinha baixinha, de cabelinho Chanel bem branquinho, um rosto indefinido, mas uma pele bem envelhecida mesmo, assim, uma velhinha mesmo, né? Então eu não tenho, assim, muitos detalhes, mas eu lembro dessa experiência, né? Essas coisas ficam muito gravadas, muito marcadas, né? Então aí a gente acelera alguns anos. Minha mãe acabou se separando, né? Ela viveu por muitos anos com meu padrasto e eles se separaram e a gente veio morar numa casa em um outro bairro, né? Então a gente estava precisando de uma casa para mudar rápido e aí tinha uma casa que era legal, era espaçosa, era iluminada e a gente mudou para essa casa, né? Era uma casa que ela era em cima de outra casa que morava a proprietária embaixo. Então a proprietária, ela tinha 92 anos, ela morava com uma cuidadora, né? E tinha a filha dela também, mais nova, que tinha alguns distúrbios ali e também estava morando por ali, né? Então, depois que a gente se mudou, a gente acabou tendo, a gente era, assim, meninas que faziam amizade muito, muito fácil, a minha irmã, né? Eu e a minha irmã. Então a gente fez amizade com a moça que era cuidadora dessa senhora. E aí a gente descobriu que na casa que a gente morava, antes era um centro espírita, né? Então como é que era? Tinha a estrutura da casa embaixo e as casinhas de cima, você entrava pela garagem. E aí tinha uma bifurcação. E aí para uma escada pro lado esquerdo era a nossa casa e a escada pro lado direito era outra casa. As duas casas eram praticamente iguais, né? Mudava uma coisa aqui, outra ali. E ambas tinham duas portas para entrar, né? Então, além das duas casas terem duas portas para entrar, uma entrava pela sala, a outra pelo quarto. Elas tinham uma porta, uma parede entre as duas casas que dividia elas, que era no quarto. E tinha uma porta que não tinha maçaneta. Então, a gente colocou até um guarda-roupa, né, na frente daquela porta. Sempre, né, achei meio estranho e tal. Mas dali, pelo menos, eu não tive nenhuma experiência. Passou um tempo, né, que a gente morava ali. O quarto, como eu disse, ele era bem grande. Não sei se eu disse, mas era um quarto bem grande. E algumas casas pro lado, umas 3 casas, tinha uma mega praça. Então era uma praça bem grande, que tinha uma escola. E tinha aquelas lâmpadas que parecem farol de estádio, que é bem alta. Só que a luz não era tão forte, era uma luz alaranjada, né? Então você podia ver os reflexos na parede, né? Daquilo que vinha da parede, você via, do que estava fora, você via o reflexo ali na parede. Então encostado na parede ficava uma beliche e tinha do lado uma cama de casal, que dormia a minha mãe e a minha irmã. Normalmente eu ficava na cama de baixo da beliche. Aí nesse dia eu acordei de madrugada, que nem da outra vez, e eu vi alguém lá no banheiro, né? Que era do outro lado da casa. Então essa presença veio andando e aí eu ouvi ela andando pela cozinha com passos bem pesados, sabe? Lentos e pesados. E aí veio andando, veio pela cozinha, veio pela sala, veio no corredorzinho e aí entrou no quarto. Na hora que entrou no quarto eu fiquei em choque. Fiquei em choque, assim, porque essas presenças, elas têm uma presença de uma pessoa mesmo, corpo físico, sabe? Então eu meio que sabia que estava ali aquilo. E eu não tinha o hábito de orar nessa época, né? Então, eu estava, meu Deus do céu, minha mãe e minha irmã ali, ó, um braço quase de mim, um pouco mais, 2 braços de mim, né? E eu
ali imóvel, eu não conseguia me mexer. Não sei se é paralisia do sono, vou falar pra vocês aqui mais à frente. Por quê, né? Eu acho que não é, não sei. Mas eu sei que eu não conseguia me mexer, mas eu tava coberta, virada pra parede, né? De olho fechado. Mas eu via o reflexo na parede do que tava no quarto. Então, quando essa figura entrou no reflexo da parede, o que eu vi foi uma figura que lembra muito o Predador daquele filme Alien vs Predador, sabe? Pra mim era muito claro aquilo dali, um cabelão de dread assim, alto, corpudo, né? Grande mesmo. E com esse passo pesado e lento. E aí ele veio, deu a volta pela cama de casal todinha, até chegar no vão entre a cama e a beliche. E aí quando ele chegou perto de mim, ficou um tempo parado. E ali eu tive a experiência, né, de não conseguir me mexer. Mas logo em seguida, ele tocou na minha cintura. E esse toque, ele era um toque assim de calor, emanava muito calor. Emanava tipo um raio, sabe? Uma dor, assim. Sabe quando você leva um choquinho? Uma coisa como um choquinho, né? Não era tão forte. Mas ele era um choquinho que... Nossa, era como se eu estivesse num carrossel, uma xícara maluca, girando muito rápido. Era a sensação que me dava, era essa. E eu não lembro como acabou. Eu acho que foi embora, não sei, eu lembro eu acordando no outro dia. E aí contei pra minha mãe, minha irmã, minhas colegas na escola. Mas eu fiquei bem cagada, né? Então ali 1 ano depois, mais ou menos, dessa experiência, era um sábado. E eu às vezes ficava enrolando na cama, então todo mundo já tinha levantado, tava todo mundo na sala, na cozinha, e eu tava lá no quarto. O quarto tava super claro, porque já tava de manhã, então a janela era de vidro. E quando amanhecia já ficava aquela claridão dentro do quarto, né? Não tinha nem chance de você falar, vou ficar aqui o dia inteiro e ficar escurinho. Não, era um quarto muito claro. E aí eu tava ali deitada, né? Meio que... quase numa posição fetal ali, tipo, meu Deus, a claridade, né, cobertou quase na cara aqui, bem coberta. E aí eu vi aquela presença, entrou de repente no quarto, pela porta, aquela porta que tinha da entrada da casa pra dentro do quarto, entrou ali. E do jeito que entrou, veio firme, andando, subiu no colchão que eu tava. E aí essa parte eu não sei muito bem, porque eu tava bem encostada na cama. Sabe essas camas que puxam embaixo? Eu tava numa cama dessa. E aí eu tava voltada com o meu corpo pro lado da cama, né? Pro lado da madeira. Então, tipo, o meu rosto tava quase batendo na madeira. Então tinha um espaço atrás de mim, né? De colchão, até terminar o colchão e ir pro chão, porque era um colchão de solteiro. Ele subiu exatamente por esse espaço que tinha atrás de mim, do colchão, né? Então, quando subiu, o colchão afundou bem. Imagina o peso, né? De uma pessoa grande. E aí essa figura, como ela era uma sombra, e dava pra ver um chapéu, que ele era arredondado na parte da cabeça, e tinha umas abas retas bem grandes, fazendo também um círculo. E aí ele andou ali, subiu ali, e eu senti um mal-estar muito grande, não consegui me mexer, um mal-estar muito forte. E aí ele continuou andando, como a cama estava encostada, a cabeceira na parede, ele foi andando e entrou dentro da parede e foi embora, né? Tava só de passagem. Mas foi uma experiência bem tensa e eu lembro muito claramente também. O curioso é que ela aconteceu de dia, de manhã e com todo mundo em casa, né? Nessa casa, a minha mãe tem relatos também de ouvir muitas pessoas. E aí, durante o dia, ela cochilou, né, à tarde. Ela falou que cochilou à tarde. E aí que ela ouviu muitas pessoas. Ela falou, gente... mas eu falo para as meninas não trazerem ninguém aqui. E aí ela acordou e era de noite, sabe? Tipo um lapso temporal, uma coisa assim. Então, tirando essas 2 experiências que eu tive, eu não tinha muita coisa assim, não. Lá com essa casa, a gente também não ficou muito tempo lá, ficamos uns 2 anos. E é isso, os nossos vizinhos, a gente tinha contato com eles também. Mas, pelo menos pra gente, eles nunca relataram nada, né? Então, eu acredito que esses foram os meus relatos de hoje. Aconteceram já algumas coisas bem sinistras comigo que eu falo, gente... mas eu acredito muito forte de que somos corpos físicos, mas que a nossa alma, ela vem de algum outro lugar do espaço, né?
e que existe essa ligação de haver corpos não encarnados aqui junto da gente, né? Além dos corpos que desencarnam daqui e não conseguem seguir para a próxima etapa, né? Ficam presos aqui por apegos materiais, questões mal resolvidas, né? Então, hoje em dia eu sou uma pessoa que oro muito. Aconteceu algumas paradas assim comigo, até meio, você fala, meio sobrenatural isso aqui, né? E aí elas me trouxeram muito para essa questão. Não sou religiosa, não sigo nenhuma doutrina religiosa, mas eu oro muito para os meus protetores, os meus guias, para as minhas divindades. Sempre que eu tenho oportunidade eu vou na igreja, vou na missa, vou no culto, vou na gíria de Umbanda. E é tudo muito lindo. Eu acho que se a gente está procurando o bem e evoluir o nosso espírito aqui nesta terra, então é esse o caminho, né? A gente entregar a sabedoria divina. É isso, Zoukas. Muito obrigada. Um beijo, galera. Fiquem com Deus. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox Disinfecting Wipes. Now available in... Ooh, crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good. The Who's Down in Who Newville were making their list, but some didn't know Walmart has the best brands for their gifts. What about toys? Do they have brands kids have been wanting all year? Yep, Barbie, Tony's, and Lego. Gifts that will make them all cheer. Do you mean they have all the brands I adore? They have Nintendo, Nespresso, Apple, and more. What about... So the Who answered questions from friends till they were blue. Each one listened and shouted, from Walmart? Who knew? Shop gifts from top brands for everyone on your list in the Walmart app. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio dos ouvintes, Relatos dos Ouvintes, aqui dentro do Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Vamos sempre subindo a barrinha aí do bizarro a cada episódio. Então, muito obrigado. E também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. Você sabe que para participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara, porque lá é só história bizarra atrás da outra. E se eu fosse você, não entrava no grupo de noite, tá? Se você tem medo de fantasma, não entra, porque é de noite que a gente bota as histórias mais sinistras, mais aterradoras. Mas se você gosta, se você curte esse assunto, entra lá em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E aproveita, apoia a gente. Você precisa entrar no grupo, mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias pra contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. Uma história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp, mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode te passar aí o esquema, tá? De como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho. E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje. E, se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Hey, Ryan Reynolds here. Wishing you a very happy half-off holiday, because right now Mint Mobile is offering you the gift of 50% off unlimited. To be clear, that's half price, not half the service. And Mint is still premium unlimited wireless for a great price. So, that means a half day. Yeah? Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.